tarde, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre atualidades na América Latina. Eu estarei gravando algumas aulas sobre atualidades na América Latina e o primeiro tema escolhido foi sobre o Uruguai. Até mesmo porque nos últimos dias tivemos aí uma reunião da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, realizada na Argentina. Essa reunião teve a participação de representantes de 33 países da CELAC. E no dia de ontem, hoje é dia 26 de janeiro de 2023, portanto, no dia 25 de janeiro, o presidente Lula esteve no Uruguai conversando com o presidente daquele país em função de alguns acordos que estão sendo firmados entre o Uruguai e a China, e o Uruguai e o Tratado Transpacífico, que, de acordo com os países que compõem o Mercosul, de certa forma, contrariam aquilo que foi estabelecido no Tratado de Assunção. Eu espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, a primeira imagem que eu coloquei aqui foi uma imagem da América Latina, mostrando aqui a composição atual dos governos latino-americanos. Então, excetuando-se aqui no caso do Peru. Então, como vocês podem perceber, a maioria dos países latino-americanos, sobretudo aqueles que possuem maior desenvolvimento, estão alinhados com partidos de esquerda, representados aqui em vermelho. O espectro azul representa os países de direita, aqui na América do Sul, por exemplo, o Uruguai, o Paraguai e o Equador. Agora, podemos também considerar o Peru, que houve o impeachment do então presidente peruano, há um pouco mais de um mês atrás. Então, a atual presidente do Peru, ela se alinha mais à centro-direita. E nós temos aqui países de centro, nem direita nem esquerda, concentrados aqui na América Central. A ideia aqui de mostrar a vocês a composição política atual da América Latina é necessária para que vocês possam ter uma noção sobre a importância dos governos que compõem os diferentes países da América Latina e do Caribe, nas suas relações internacionais, nunca levar em consideração a questão do tipo de governo que se encontre no país A, B ou C, até mesmo porque, quando se fala em geopolítica de Estado, o que norteia as relações são os interesses políticos, econômicos, em alguns casos interesses militares. Então, são esses interesses que normalmente devem nortear as relações internacionais entre dois ou mais estados. Esse negócio de briga de direita à esquerda, mais dentro desses dois campos ideológicos, fica, por exemplo, mais dentro das disputas eleitorais, disputas partidárias em épocas de eleições, não se devendo estender essas disputas para as relações internacionais, até mesmo porque, aquilo que eu disse,
os interesses políticos e econômicos são os que devem ditar as relações internacionais entre dois ou mais estados. Então vamos falar aqui um pouquinho do Uruguai, que é um país pequeno aqui da América do Sul, vizinho do Brasil. E o primeiro tema foi o anúncio recente da negociação que está sendo realizada entre o Uruguai e a Argentina na assinatura de um tratado de livre comércio. Então, o presidente uruguaio, ele acha que tem o direito de defender os interesses do Uruguai. E, quanto a isso, eu acho que ele está correto, independentemente de ser um governo neoliberal, um governo de direita. Eu acho que todo e qualquer mandante ou chefe de Estado, ele tem que atentar suas políticas aos interesses econômicos e sociais do país que ele governa. Quanto a isso, sem problema nenhum. Só que quando você elabora ou negocia um acordo internacional com outro país e, de certa forma, não cumpre um acordo que foi firmado lá na década de 1990, no Tratado de Assunção, em que determina, num dos seus artigos, que nenhum Estado-membro pode firmar um acordo comercial com outra nação ou outro bloco econômico sem a anuência, sem a concordância dos demais países que compunham ou compõem esse bloco. Então, o que se deve levar em consideração nesse caso não é o desejo do presidente Luiz, que é o presidente do Uruguai, em levar adiante as negociações para firmar um tratado de livre comércio com a Argentina. O que se deve levar em consideração é justamente o fato dele estar, de certa forma, rompendo um compromisso, porque o Uruguai é signatário do Tratado de Assunção, é um dos países formadores do Mercosul, e dessa forma, ao firmar esse acordo de livre comércio com a China, que vai se estabelecer através da eliminação das barreiras alfandegárias e não alfandegárias, de certa forma, esse acordo seria prejudicial, por exemplo, ao Brasil, ao Paraguai e à Argentina, razão pela qual se criou aí uma área de atrito que deve ser discutida. Os chefes de Estado devem se reunir. A viagem do Lula no dia de ontem ao Uruguai teve como um dos objetivos, buscar uma solução diplomática para essa crise, podemos assim dizer, essa crise que pode inclusive culminar com a destruição do Mercosul, com o fim do Mercosul. Porque se outros países do bloco seguirem os passos do Uruguai, certamente o Mercosul deixaria de ter razão para existir. Então, agora, o governo uruguaio acha interessante estreitar as relações econômicas com a China, claro, assim como estreitar relações econômicas com todo e qualquer país dentro daquilo que esteja no alcance da economia uruguaia, até mesmo porque a China é, na atualidade, o principal parceiro comercial do Uruguai. As trocas comerciais entre o Uruguai e a Argentina estão crescendo e há uma possibilidade de o Uruguai acabar se transformando, inclusive, numa plataforma argentina de investimentos para poder ampliar a sua participação na economia da América do Sul. Agora, nós temos que convir também que a China é hoje o principal parceiro comercial do Brasil. Boa parte do comércio externo brasileiro com a China tem uma participação, aliás, boa parte não, perdão. O comércio bilateral do Brasil com a China
tem uma participação muito grande na balança comercial brasileira. Inclusive tem vídeo aí no canal Geogênio em que eu falo sobre o comércio. Ainda não fechei o vídeo da balança comercial de 2022, mas com certeza o nosso comércio externo hoje tem uma participação de aproximadamente 1/3 das nossas relações comerciais com a China. E o comércio bilateral da Argentina com a China também é muito grande. A China vem se transformando no principal investidor dentro do território argentino. E eu quero que vocês alcancem onde eu quero chegar. Então, na minha concepção, o que o governo uruguai está fazendo é buscando estreitar relações econômicas com a China de forma a acelerar o crescimento econômico do Uruguai, até mesmo porque o crescimento do PIB dos países do Mercosul tem se mantido abaixo do crescimento do PIB da América Latina. Então, uma forma de alavancar a economia uruguaia seria estreitar suas relações comerciais. O Uruguai firmou um acordo de livre comércio há pouco tempo com o Chile. Tudo bem que o Chile é um país associado do Mercosul. Agora está negociando um acordo de livre comércio com a China. Está ingressando no Tratado Transpacífico, que é um bloco econômico criado recentemente, que é um dos mais importantes blocos econômicos do mundo. Então, o presidente Luiz está procurando fazer com que a economia uruguaia, que é uma economia que tem um peso muito grande, cerca de 70% do PIB da economia uruguaia está vinculado ao setor de serviços, algo em torno de 23% ao setor agropecuário, e o restante, agropecuário não, industrial, e o restante, 7%, ao setor agropecuário. Então, o parque industrial uruguaio é pequeno, então as indústrias que existem no Uruguai não são indústrias tão modernas, indústrias que produzam bens de capital, máquinas, equipamentos, indústrias de alta tecnologia, são mais indústrias de bens de consumo. Então é preciso também entender que existe um projeto político-econômico dentro do Uruguai que tem o objetivo de fazer com que a economia do Uruguai cresça mais rapidamente, mais aceleradamente, e dessa forma contribua não só para o desenvolvimento econômico do país, assim como também para a melhoria das condições sociais e econômicas do povo uruguaio. Nós temos que entender agora também, nas relações internacionais, há de se entender que os interesses de outros países também devem ser levados em conta quando você, por exemplo, participa de um bloco econômico que possui um artigo que obriga os signatários a cumprirem aquilo que foi acordado. O que foi acordado não é caro para ninguém. Então, vocês devem estar pensando assim, poxa, o Eugênio está com uma posição dupla. Não, não estou com uma posição dupla. Eu defendo, de um lado, o presidente do Uruguai, que tem todo o direito de buscar estreitar relações econômicas com outros países, firmar acordos com outros blocos econômicos, visando o maior desenvolvimento da economia uruguaia, mas também há de se convir que tem que se buscar um consenso, um acordo, uma vez que você é signatário de um bloco econômico chamado Mercosul, que não atente contra os interesses dos demais grupos ou dos demais países que fazem parte do bloco, porque aí você não está falando do interesse único de uma relação bilateral. Você está discutindo aí relações multilaterais que envolvem vários estados. Eu espero com isso que vocês tenham entendido o porquê dessa posição que para muitos pode até parecer uma posição dúbia, mas na verdade é uma posição calcada nas relações internacionais, na geopolítica internacional, que deve se levar em consideração políticas que possam atender os interesses das partes envolvidas. Eu acredito até que
Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina, os governos desses países chegarão a um consenso de uma forma que satisfaça também os interesses do Uruguai sem prejudicar os interesses do Mercosul. Então aqui nós temos, né, a imagem do presidente, do presidente Luiz, não, a imagem do encontro, né, dos representantes da China e Uruguai, que selaram, né, essa carta compromisso de firmar um acordo de livre comércio entre os dois países. Então, as alegações do Uruguai, em suma, o fracasso nas negociações do Mercosul com a China, União Europeia e Estados Unidos, porque o Mercosul estava negociando, inclusive, um acordo comercial bem amplo com o Mercosul. Isso vem se arrastando. O Mercosul estava negociando um acordo comercial bem amplo com a União Europeia, e esse acordo ele acabou não sendo colocado em prática, um acordo que está sendo negociado há vários anos por causa de alguns entraves burocráticos e por causa também de questões ambientais vinculadas aqui ao Brasil, né? Como, por exemplo, o desmatamento na Amazônia, que colocou alguns países da União Europeia contra, né, a assinatura final desse acordo, que iria estabelecer uma zona de livre comércio para uma relação de determinados produtos, permitindo dessa forma o estreitamento das relações comerciais entre a União Europeia e o Mercosul. Agora não sei, né? Houve trocas de governos, vamos ver se esse acordo do Mercosul com a União Europeia ele possa avançar e estabelecer uma zona de livre comércio que atenda os interesses dos dois blocos econômicos. O baixo crescimento econômico dos países do Mercosul é uma alegação correta do governo uruguaio, né? Queda do comércio entre os membros do Mercosul, e isso também tem sido prejudicial aos interesses econômicos do Uruguai. Isso se deve ao fraco desempenho da economia ou das economias dos países membros do Mercosul, aliado à crise, né, derivada da pandemia do Covid-19, temos que levar em consideração esse aspecto também. Os obstáculos do Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção, lembrando que foi o tratado que deu origem ao Mercosul, impede promover acordos com outros países sem o consenso prévio dos países membros, ou seja, sem autorização dos países membros. Então tem que haver um consenso, uma concordância dos países do Mercosul para que o Uruguai possa firmar esse acordo de livre comércio com a China, possa assinar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, com o Tratado Transpacífico e por aí vai. O acordo entre o Uruguai e a China poderia extinguir a TEC, a Tarifa Externa Comum, adotada por todos os países do bloco. A TEC é um mecanismo de defesa que foi criado pelo Tratado de Assunção como forma de proteger as indústrias locais da concorrência dos produtos importados de outros países. Então, a partir do momento em que o Uruguai estabelecesse uma zona de livre comércio com a China, e isso impõe a eliminação das tarifas alfandegárias, de certa forma, isso estaria afetando a tarifa externa comum, que deve ser adotada por todos os países membros do Mercosul. Então, até que ela poderia deixar de existir, criar um sério problema no intercâmbio econômico entre os países do Mercosul, inclusive para as empresas que atuam nos países do Mercosul. Inclusive, economistas renomados alertam sobre o perigo de produtos chineses invadirem o mercado uruguaio e quebrar a frágil indústria que existe no país. Então, alegam que esse acordo, caso não venha a ser adotado nenhuma salvaguarda para proteger as indústrias locais, seria, com o passar dos anos, prejudicial aos interesses econômicos do Uruguai. Então, o governo uruguai tem que estar atento a isso também, porque, de fato, isso pode acontecer. Aqui nós temos, pulou aqui, a entrada do Uruguai no Tratado Transpacífico.
Tratado Transpacífico em si, né, ele foi firmado alguns anos atrás, né, e o bloco econômico, a princípio, era constituído por 12 países, mas quando o presidente Donald Trump entrou nos Estados Unidos, em 2017, ele anunciou a saída dos Estados Unidos do Tratado Transpacífico. Então, esse bloco econômico que acabou se consolidando, né, ele estava em fase de criação ainda, né, estava sendo costurado todo o processo de transição para a entrada em vigor do tratado. Os Estados Unidos, no governo Donald Trump, anunciou a retirada dos Estados Unidos do acordo e com isso o bloco econômico acabou sendo criado por 11 países que estão aqui assinalados aqui, ó. Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Vietnã e Singapura. E o Uruguai solicitou a sua adesão no início de dezembro de 2022, ou seja, um pouco mais de um mês atrás. Então, como é uma zona de livre comércio que tem por objetivo eliminar gradativamente as barreiras alfandegárias como forma de estimular o comércio bilateral entre os países membros, o Uruguai vê nessa oportunidade de ingresso no Tratado Transpacífico abrir mercados para os seus produtos e também para produtos procedentes de outros países, objetivando dessa forma estimular o crescimento econômico do Uruguai. Agora se pergunta até que ponto também a economia do Uruguai está preparada para enfrentar a concorrência de determinados países desenvolvidos que fazem parte do TTP. Então é uma coisa a ser discutida, mas que está deixando também, né, os dirigentes dos países do Mercosul com a pulga atrás da orelha, porque o ingresso do Uruguai no TTP também fere o consenso que deve existir, né? O artigo que fala sobre o consenso dos países membros do Mercosul em permitir que um país possa fechar acordos comerciais isoladamente sem levar em consideração os interesses dos países membros desse bloco. Aqui a imagem do presidente Luiz. Então aqui você tem o encontro do Lula com Luiz Alberto Lacalle Pou. Então esse encontro foi realizado agora, dia 25 de janeiro, lembrando que essa aula está sendo gravada no dia 26 de janeiro. Então o encontro teve por objetivo buscar um consenso sobre o que pretende o Uruguai ao firmar acordos comerciais com outros países e blocos econômicos e os interesses dos países pertencentes ao Mercosul. Então foi, vamos dizer assim, um encontro bem franco, bem aberto, né? O Uruguai é um país governado pela direita, neoliberal. O Brasil hoje é um país governado, vamos dizer assim, pelo centro-esquerda, né? Não é esquerda, porque na verdade é um governo de centro-esquerda. Então, as posições políticas e ideológicas nas relações internacionais, aquilo que eu disse anteriormente, devem ser deixadas de lado e o que se deve negociar são os interesses econômicos e, consequentemente, aquilo que possa satisfazer esses interesses políticos e econômicos do Uruguai, do Brasil, da Argentina e do Paraguai. Então, novos encontros serão realizados para se buscar uma solução diplomática para essa crise, né? Inclusive eles se chamam de Uruexit, a saída do Uruguai do Mercosul, já apelidaram até essa crise, né? Na verdade, o Uruguai não pediu o desligamento do Mercosul, mas esse termo já foi criado, né? Como forma de repente, chamar a atenção do risco do Uruguai amanhã e depois se desvincular do Mercosul. Eu acredito que talvez isso não aconteça, na política pode tudo, né? Ou quase tudo. Então a gente não pode falar categoricamente que não vai acontecer, mas eu particularmente acho difícil, até mesmo porque se deve buscar um consenso, um acordo que atenda os interesses das partes e
como tem sido o propósito do governo, não só o que saiu, mas os anteriores, de fortalecer o Mercosul, buscar mecanismos de fortalecimento do Mercosul, mecanismos que possam fazer com que a economia regional se desenvolva e cresça num ritmo mais acelerado e, dessa forma, atender os interesses dos países da América do Sul. Aqui nós temos o PIB do Uruguai, né? Para que vocês tenham uma ideia, é um PIB em bilhões de dólares, né? O PIB do Uruguai em 2022, os dados ainda não saíram, mas isso aqui é uma projeção cinza, né? Foi uma projeção. Ele deve ter ficado aí entre essa faixa de 58 a 60 bilhões de dólares. E a projeção aqui para 2023 seria algo em torno de 65 bilhões de dólares. Se isso de fato acontecesse, né, seria um crescimento, né, de aproximadamente 4, 5% para o corrente ano. O que eu chamo a atenção de vocês é que esse PIB do Uruguai é pequeno. Se você comparar com o PIB brasileiro, que ultrapassa 1 trilhão 700 bilhões de dólares, né, com o PIB do Uruguai pouco acima, ou em torno de 60 bilhões de dólares, há uma discrepância muito grande, né? O Uruguai é um país pequeno, é um país que tem uma população de aproximadamente 3 milhões e meio de habitantes, ou seja, a população, por exemplo, de todo o Uruguai é menor do que a população da região metropolitana de Belo Horizonte, né? E esse PIB uruguai, ele está fortemente atrelado a isso aqui, ó. Olha aqui o que eu estou mostrando. Esse azul escuro aqui é o setor de serviços, aproximadamente 70% do PIB uruguai está nessa área, 21% do setor industrial, muito mais vinculado às indústrias de bens de consumo e o setor agroindustrial, e apenas 9% ao setor agrícola, ou seja, uma participação pequena, né, do setor agropecuário na composição do PIB uruguai. Agora, o setor que tem maior valor agregado, que é o setor industrial, também tem uma participação pequena. Aqui nós temos, desse lado aqui, as exportações do Uruguai, os principais produtos: madeira, pasta de madeira, carne, sementes oleaginosas, principalmente a soja, laticínios, cereais e plásticos, que são os principais produtos, né, exportados pelo Uruguai. A renda per capita do país, isso em 2019, 2020, em torno de 15.830 dólares, né? A população em 2019/2020, 3,480.000, os investimentos estrangeiros diretos, 1.189 bilhões de dólares. Muito pouco, né? Quando comparado aos investimentos estrangeiros diretos realizados nas principais economias aqui da América Latina. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, pergunte, deixe a sua pergunta aí na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de responder. O canal Geogênio é um canal não monetizado, não tem esse objetivo financeiro. O meu único objetivo é poder transformar esse canal numa sólida ferramenta de apoio de base para fortalecer o conhecimento dos alunos que estão se preparando para os concursos militares, concursos de vestibulares e concursos públicos que caiam à prova de geografia. Então, a única coisa que eu peço em troca é que vocês ajudem a divulgar o canal para que ele possa alcançar um número maior de pessoas. Lembrando que lá no Facebook existem meus grupos, onde eu forneço meus materiais, também 0800, tudo em PDF. Concurso SpaceX 2023, concurso Colégio Naval 2023, concurso ESA 2023, concurso Vestibular 2023. E nesses 4 grupos eu disponibilizo não só a matéria em PDF, assim como provas comentadas e bancos de questões, transformando assim o canal Geogênio e os grupos lá do Facebook numa ferramenta de grande valia para ajudar você que quer passar num concurso e realizar o seu sonho a obter um sucesso. A grande maioria de vocês eu não conheço, nunca vi na vida, um pessoal que segue aí o canal
meus alunos, alguns amigos, ex-alunos, mas a grande maioria dos seguidores do canal eu não conheço pessoalmente, mas tenho o prazer de poder ajudar e a satisfação de dar um pouquinho de mim para que vocês possam realizar os seus sonhos. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!